Queridos irmãos e irmãs, na quarta-feira da Semana Santa, a Igreja medita sobre o mistério do traidor, a traição de Judas. E como dizia o venerável Fulton Sheen, um bispo norte-americano em processo de beatificação, a grande tragédia da vida de Judas é que ele podia ter sido São Judas. Não lhe faltaram luzes, não lhe faltaram graças da parte de Deus, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, apesar de tantos gestos de amor, de predileção de Jesus para com ele escolheu o caminho da traição, da infidelidade. E esse drama que nós contemplamos na vida de Judas é também o nosso drama, é o drama de todo cristão que, apesar das luzes, das graças, dos favores concedidos por Deus, cai no pecado, é infiel. É o mistério da iniquidade. É o mau uso da liberdade que Deus nos deu, que nos faz não corresponder ao amor de Deus. Ontem, o Evangelho narrava que durante a última ceia, Jesus deu para Judas um pedaço de pão passado no molho. Na ceia pascal judaica, esse era um gesto que demonstrava predileção. Como na nossa cultura, dar o primeiro pedaço de bolo para alguém no seu aniversário é também um gesto de carinho, de predileção, um ato de amor. E foi isso que Jesus fez. Na última ceia, Jesus quis demonstrar para Judas que ele o amava. E quando Judas chega no Jardim das Oliveiras com os soldados, ele dá um beijo para identificá-lo. Jesus o acolhe dizendo: amigo, a que vieste? Então, apesar de todas aquelas demonstrações de amor, Judas foi um dos 12 escolhidos por Jesus. O Evangelho diz que antes de escolher os 12, porque Jesus tinha dezenas, talvez centenas de discípulos àquela altura, Jesus subiu o monte, passou a noite inteira em oração, rezando, pensando no nome dos 12 que ele escolheria, os mais íntimos, os mais chegados, os mais próximos. Então, o nome de Judas foi pensado por Jesus, foi rezado diante do Pai, na montanha, de noite, e ele escolheu os que ele quis, e os chamou para estarem com ele, para serem seus amigos, para fazer deles apóstolos.
E Judas pôde então ser um daqueles mais próximos. Quando Jesus contava uma parábola para a multidão, o Evangelho diz que depois em casa ele explicava para os apóstolos o sentido daquelas parábolas, porque eles estavam sendo preparados para continuarem a obra de Jesus, para pregarem o Evangelho no mundo inteiro. Portanto, também Judas tinha mais doutrina, mais ensinamento de Jesus do que os outros discípulos, do que aqueles que não pertenciam ao grupo dos 12. Judas, na última ceia, foi ordenado apóstolo, foi feito sacerdote por Jesus. E apesar de tudo, e apesar de tantas graças, escolheu, tomou uma decisão, usando mal a sua liberdade, como Lúcifer, cujo nome significa aquele que é o portador da luz, aquele que foi iluminado, mas que disse: não servirei, não obedecerei, não me submeterei. É o mistério da iniquidade. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, para que nós, sabendo-nos amados por Ele, fôssemos capazes de amá-lo de volta, de corresponder a esse amor. E, no entanto, nós podemos fazer mau uso dessa liberdade, pecando, traindo, desobedecendo, revoltando-nos contra Deus. Não faltaram oportunidades, não faltaram chances. Mesmo na última hora, mesmo ali durante a última ceia, mesmo lá no jardim, quando Judas estava prestes a entregar Jesus, Jesus continuou dando sinais de predileção, de amor. Depois nós sabemos que Judas se arrepende. Mas o que acontece com Judas não é que ele tem uma contrição. O que acontece com Judas é remorso. Porque também São Pedro negou Jesus. Também os apóstolos fugiram, abandonaram Jesus. E, no entanto, Judas se enforcou, Judas se suicidou, caiu em desespero, que, claro, é um pecado contra a virtude da esperança. Porque o verdadeiro arrependimento é dom do Espírito Santo. Por isso é que Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque se não há contrição, se não há arrependimento, se eu não me reconheço pecador e peço perdão a Deus, eu não posso ser perdoado. Judas sente remorso e é oprimido pela culpa, e desespera da própria salvação e se enforca. Pedro, que negou Jesus, que abandonou Jesus, chorou amargamente, diz o Evangelho, quando os olhos de Jesus se encontraram com os dele. O Evangelho fala desse encontro, dessa troca de olhares, quando
Pedro negou Jesus pela terceira vez. E lá à beira do mar da Galileia, depois de Jesus ressuscitado, Pedro teve a oportunidade de reparar a sua traição, dizendo 3 vezes para Jesus que o amava. Judas não teve essa oportunidade porque se desesperou, sentiu remorso, foi dominado pela culpa. Porque senão nós leríamos no Evangelho também a cena em que Jesus ressuscitado se encontra com Judas e o perdoa a sua traição. Judas podia ter feito o que fez o sirineu, podia ter se oferecido para carregar a cruz de Jesus, embora o sirineu não tenha se oferecido, tenha sido obrigado a carregar a cruz. Judas podia ter feito isso de livre e espontânea vontade, podia estar lá aos pés da cruz, com São João, com a Virgem Maria, Madalena, mas não o fez. Por isso, como eu disse no início, o venerável Fulton Sheen dizia: a maior tragédia da vida de Judas é que ele podia ter sido São Judas. E o nome dele seria dito nas orações litúrgicas, a imagem dele seria venerada nos altares, mas ele escolheu o caminho da traição e não foi capaz de voltar atrás. Sentiu remorso, mas imaginou que o seu pecado fosse maior do que a misericórdia de Deus. Aliás, Jesus disse isso a Santa Faustina, que o pecado que mais ofende o seu coração é a desconfiança da sua misericórdia. Então, nesta quarta-feira santa, nós que estamos prestes às vésperas de celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus, sabendo que Ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas infidelidades, as nossas traições, que Ele carregou na cruz os nossos pecados, que Ele nos conceda a graça de uma verdadeira contrição, de uma contrição perfeita, para que Ele nos conceda a graça da salvação pela sua cruz. Que a sua morte, que a sua dor não sejam em vão, que nós não recebamos em vão a graça de Deus, mas pelo arrependimento, pela contrição, nós possamos obter a graça da redenção na nossa vida. E que a nossa padroeira Santa Luzia, cuja memória nós também celebramos hoje, ela que diante da possibilidade de ser torturada, de ser morta, escolheu permanecer fiel, escolheu dizer sim a Deus, mesmo que isso custasse a sua vida, ao contrário de Judas. Ela também nos ajude a nos conservarmos sempre na graça de Deus. Amém.